gostaria, então, de passar a palavra para o nosso companheiro de luta aqui, o Edson, que ele é do MOSAP, que é o Movimento Nacional dos Servidores Públicos Aposentados e Pensionistas, que agrega aí os trabalhadores aposentados de todo o país aí, em torno das pautas importantes nossas. Por favor. Bom dia a todos e a todas, principalmente a todas, que eu vejo aqui com muita alegria uma presença maciça das aposentadas. Isso é muito importante. Quero inicialmente agradecer muito a esse honroso convite para participar do 2º encontro estadual do NAS, é o Núcleo de Aposentadas e Aposentados do Serjus, de Minas Gerais, e saúdo o presidente desse grande sindicato, nosso presidente Eduardo Couto, e na pessoa dele quero cumprimentar a diretoria desse sindicato e, desde logo, cumprimento os demais também companheiros da mesa, desde logo enaltecer o sindicato como instituição. Eu tenho a honra, como presidente do Movimento Nacional dos Servidores Aposentados e Pensionistas, de participar de muitos encontros. Eu, nos últimos 15 dias, o último mês, eu tive em Foz do Iguaçu, depois tivemos em Palmas, e tive mais numa outra, não me lembro mais. Enfim, nós estamos participando de muitos encontros, mas eu quero, desde logo, registrar aqui que este encontro aqui, sem demérito a todos os demais, para mim, está sendo o melhor encontro deste ano. Pela organização e, sobretudo, pela participação dos aposentados e aposentadas. Esse é um movimento que nos estimula a ainda estar participando na direção do MOSAP. Eu estou no MOSAP desde o ano 2000. Eu me aposentei lá no Senado Federal em 1996. Eu sempre digo que eu sou do século passado, servidor ativo do século passado. Mas, desde que eu entrei, por uma imposição até do meu sindicato, infelizmente, eu tenho que confessar, até que eu, na ativa, lá no nossos trabalhos, lá eu não tinha assim, muita atividade, não participava também de muitas atividades do sindicato, até porque naquela época estava muito politizado ainda o sindicato, o nosso, lá, o Sindileges. Então, a gente não... Mas depois, o presidente de lá, que era um colega que compunha o nosso gabinete, eu sempre fui chefe de gabinete de senador, então a gente tinha que compor as equipes. E ele, presidente, me impôs, uma vez aposentado, que eu participasse do MOSAP. Eu disse, não, eu não vou, não, eu vou me aposentar e eu quero viver a minha aposentadoria. Mas eu terminei indo numa reunião. E depois daquela reunião não falhei mais nenhuma, até hoje. Porque entendi que eu deveria participar e deveria ajudar a construir a defesa dos servidores públicos, aposentados e aposentadas, e as pensionistas também, em todo o Brasil. E é por isso que eu ainda hoje estou aqui, e de lá para cá eu iniciei como secretário adjunto e secretário-geral em seguida, porque o titular faleceu,
e depois vice-presidente, mas a minha vice-presidência era para exercer a presidência no exercício da presidência desde 2002. Então, desde lá até hoje, eu estou presidente. Estou presidente. Quero sair, mas tem sempre gente que não, você não pode sair por vários motivos. Mas, então, para dizer da minha alegria e da minha satisfação em estar aqui hoje e poder afirmar com tranquilidade que é um sindicato extremamente importante dentro do conjunto de todas as entidades, através, inclusive, da FENAJUDE, que este ano se filiou ao MOSAP, e a partir do ano passado já se conversava, mas eu quero dizer que o doutor Eduardo teve um papel importantíssimo nessa filiação da FENAJUDE ao MOSAP. A FENAJUF também se filiou, mas a FENAJUDE em seguida. Isso reforçou e reforça muito a nossa luta lá em Brasília, no MOSAP. Em Brasília e fora de Brasília também, porque eu gosto muito de testemunhar. E quando eu testemunho, eu falo. Eu gosto de afirmar e de apresentar o testemunho. E por isso que eu estou fazendo essa ressalva desde logo aqui, que eu levo isso para nossas reuniões lá em Brasília e falo. E falo para o meu sindicato lá do Congresso Nacional, o Sindileges, que nós temos sindicatos aqui de extrema importância e de extremo trabalho e de extremos resultados, que vocês aqui têm um resultado fantástico. Isso eu atribuo a uma coesão das diretorias. E essa diretoria, eu não tenho procuração nem para defender, nem para criticar, nem para nada. Mas eu tenho um dever de reafirmar que o sindicato de vocês está num caminho certíssimo e vocês têm um futuro brilhante ainda como instituição, como sindicato, ainda no concerto das entidades do país inteiro. Dito isso, eu, parabenizando uma vez mais o presidente, o doutor Eduardo, e toda a sua diretoria também da FENAJUDE, e dizendo que o MOSAP está integrado e gosta de fazer. Eu gosto de participar desses encontros, porque é onde nós colhemos, onde nós nos fortificamos, onde nós nos renovamos o nosso oxigênio para fazer os trabalhos lá na Câmara dos Deputados, no Senado Federal e também nos estados, que a gente não pode ficar só adstrito a Brasília. Nós temos que participar nos estados sempre que possível. Eu tenho feito isso e, graças a Deus, contra a vontade do meu núcleo familiar, que quer viajar, mas não para esses tipos de encontros, querem viajar para brincar, enfim, para brincar e para conhecer, etc. Mas eu digo, vocês têm que dar graças a Deus que, em consequência das reformas, que vocês às vezes não entendem, é que nós precisamos estar correndo esse país e trabalhando muito em Brasília, para que a gente não acabe ainda mais com os nossos direitos que ainda temos. Mas que direito? Quando eu partir dessa vida, a doutora aí vai ganhar só 50% do que eu ganho. Então, me tratem bem, que faz muito bem para mim, mas faz mais bem para vocês. Isso eu digo para eles. Então, quanto mais a gente estiver vivendo, e eu entendi que a gente consegue viver participando, integrando os movimentos. Isso faz com que a gente se renova todos os dias. Eu me renovo. Eu gosto muito de ouvir e de ver os trabalhos das entidades. A FENAJUDE está muito bem dirigida e tem um trabalho nacional muito importante, assim como também a FENAJUF e outras entidades também.
Por isso que eu disse, sem demérito às demais, esse encontro aqui, para mim, está sendo o melhor, porque eu vejo uma plenária completamente lotada, que não é muito fácil de agregar e de juntar aposentados e pensionistas. A gente sabe disso. Então, parabéns. Mas o nosso movimento nasceu na Constituinte, quando os fundadores, que eram funcionários do Ministério da Fazenda e da Receita Federal, naquela época eles eram exatores, eram outros nomes que tinham lá dos funcionários que trabalham nos municípios, muitas vezes, nos estados, eles resolveram, na Constituinte, fazer um trabalho junto ao núcleo que estava estruturando o item social da Constituição, para inserir na Constituição dois princípios básicos para os funcionários públicos, que era a paridade e a integralidade, que ainda não estava na Constituição. E conseguiram isso numa noite em que ficaram até 3 horas da madrugada, lá dentro da Câmara, insistindo com os parlamentares. Um deles era o Nelson Jobim, que depois foi ministro do Supremo Tribunal Federal, e aí ele fez aquele belíssimo trabalho e destruiu tudo que ele construiu antes, porque lá no Supremo, infelizmente, ele manteve o que o Congresso fez, taxando os aposentados e pensionistas. Então, o nosso movimento nasceu lá, mas nasceu dentro de uma categoria, que era do pessoal da Receita Federal. Eles entenderam, então, fizeram um trabalho nacional dentro da categoria e, logo em seguida, também entenderam que deveria fazer esse movimento nacionalmente com todas as entidades que compõem o serviço público brasileiro. E foi assim, isso tendo em vista já a revisão constitucional, porque a Constituição de 88 já sofreu ataques logo em seguida. O emendão Collor ninguém esquece, que era já para detonar muita coisa que a própria Constituinte tinha construído em 88 e promulgado em 88. Mas o emendão, felizmente, não se emendou, se arrebentou. E de lá para cá vieram sempre tentativas de destruição dos nossos direitos adquiridos, inseridos na Constituição. Veio uma tentativa, em 98, e que terminou com a famosa, uma lei 9.783, de 99, em que taxava os inativos e os aposentados e pensionistas. E aí o Congresso Nacional aprovou essa lei e o governo entrou com uma ADIM no Supremo e perdeu. Era o ministro Celso de Mello, que disse que era inconstitucional. Mas por quê? Porque foi através de uma lei que eles instituíram a contribuição previdenciária. E a lei só pode, essa questão só poderia ser modificada na Constituição mediante uma emenda constitucional. E nós entendemos ainda hoje que a emenda constitucional teria que ser originária, portanto, uma nova Constituinte. Porque é uma lei que é uma matéria que está protegida pelo artigo 60, parágrafo 4º, item 4º da Constituição, que são as garantias individuais, conjugado também com o artigo 5º, item 36, ato jurídico perfeito, coisa julgada, e tem mais um item aí que eu esqueci. Mas, em todo caso, é o item 36. Então, nesse particular, aí nós conseguimos
manter derrubado esse princípio na Constituição, na lei, tá? Mas essa lei, de uma forma ou outra, já preparou também para novas investidas. Então, vieram novas investidas, mas não se conseguia. O governo nunca conseguiu. Veio a eleição de 2002, que era a grande esperança de todos os servidores públicos, aposentados, pensionistas e também ativos, de que o governo, que era originário dos trabalhadores, ao fazer qualquer tipo de reforma ou de proposta ao Congresso, respeitaria os direitos adquiridos. Isso, em 2002, aconteceu quando nós convidamos os presidenciáveis a comparecerem na Câmara dos Deputados, lá no Nereu Ramos, para ouvi-los. E o único que atendeu foi o candidato Luiz Inácio Lula da Silva. Prometeu lá na hora... Eu estou relatando, eu não estou fazendo juízo, né? Aí, no discurso dele, ele prometeu que não mexeria em direitos adquiridos, mas aconteceu o que todo mundo de vocês sabe. Então, eu não vou me deter mais muito nisso, porque já é matéria conhecidíssima de todo mundo, inclusive quem é contra e quem é a favor. Mas isso é direito, constitucional, inclusive, de ser contra ou a favor, né? Tem que ter as razões para isso, mas que é direito, é. Então, fiquem tranquilos, eu não entro nos méritos assim. Mas eu digo que a questão de lá para cá mudou demais. Nós sempre tivemos congressos. O presidente, quando encaminhou a proposta, ele foi forçado a fazer isso, já naquela época, por pressão dos governadores. Pelo menos foi isso que ele nos falou. Porque ele falou num grupinho, juntamente com o senador Paulo Paim, que era o nosso grande interlocutor lá, e também o Arnaldo Faria de Sá, saudoso Arnaldo Faria de Sá, que lutou muito por todos nós. Então, disseram a nós e aos deputados que estavam presentes que a pressão era dos governadores, porque ele precisava aprovar, fazer a reforma. E nós não éramos contra a reforma. O que nós somos ainda hoje, quando se faz reforma, é para melhorar, não para acabar ou para destruir. E, infelizmente, todas as reformas que vieram são sempre para destruir. Então, o Congresso daquela época já era conservador, mas os congressos seguintes, mais ainda conservadores. Mais ainda, com muito mais dificuldade. Então, o presidente Lula encaminhou a proposta, ela foi aprovada, lá contra a nossa vontade. Eu me lembro, em 2003, foi feita a maior passeata que já houve na esplanada dos ministérios em relação a essa proposta da reforma que nos taxava. Taxava os inativos. Os ativos já estavam, mas taxava também os inativos e as pensionistas. E, de lá para cá, nós não tivemos mais chance nenhuma, a não ser através foi uma proposta encaminhada daí no caso, porque for um servidor também, procurador da Previdência, aposentado, e era um deputado mineiro, Carlos Mota, né, que apresentou uma proposta e levou o número de 555 de 2006. Mas essa proposta teve dificuldades. Nós não logramos êxito de aprová-la até agora, até hoje.
A 555 está lá na mesa, da presidência para ir para plenário. Mas, no governo da Dilma, ela não apresentou um tipo de proposta nesses termos. Mas, uma vez, ela infelizmente sofreu o impeachment, que no nosso entendimento, no meu e acho que de todo mundo, foi uma guerra contra a democracia. Tirar uma presidente porque por responsabilidade fiscal ou porque fez pedaladas, etc. Ora, e os outros que fizeram até hoje muitíssimo mais do que ela. Muitíssimo. Então ela não mereceria ser. Mas foi. Aí veio o vice-presidente, e eu sempre digo, depois ficou em exercício da presidência o Michel Temer. Michel Temer apresentou a 287. A 287 não prosperou, por força também da ação de todos os sindicatos de todo o Brasil. Então, é um grande exemplo, aliás, e que a gente deveria seguir ainda hoje, para fazer esse tipo de ação. Foram feitas várias passeatas, mas nenhuma delas conseguiu fazer o que nós fizemos em relação a 287. Até tiros de borracha e etc. Eu mesmo levei eu saí de um caminhão. Eu saí de um caminhão e uma bomba de gás me pegou justamente quando eu estava saindo. Saí meio... Tá? Mas, enfim, não conseguiram. O presidente eleito, em seguida, encaminhou a proposta para o Congresso e aprovou a 103 com muito mais sem vergonhice do que a reforma anterior, que estava em vigor. Porque nos aumentou muito as alíquotas, modificou também as regras de transição, enfim, complicou tudo para nós ao negativo. Nada de positivo até hoje ele fez em favor do servidor público aposentado e pensionista e também do servidor ativo, porque ele prejudicou todos. E ontem eu tive o desprazer, quando eu desci do avião aqui no Confins, eu vi um movimento muito forte na saída e gente gritando e uma placa lá, à direita ainda viva. Eu disse, ué, mas que movimento é esse? Quando eu vejo, era o Jair Bolsonaro chegando aqui em Belo Horizonte. Eu pensei, eita, como tá bom. Bom, mas nós não desanimamos. Depois da emenda dele, então foi apresentando, nós só temos um caminho. Nós apresentamos uma nova emenda em 2024. Começamos a trabalhar essa emenda em 2023 com o pessoal do Sindifisco Nacional, em janeiro. Quando o pessoal estava em férias e o Congresso estava em recesso, nós começamos a trabalhar a atual emenda. Mas só conseguimos... Aí, em outubro de 2023, o deputado Kleber Verde assinou uma proposta de emenda que só foi recepcionada pela mesa da Câmara em março de 2024, que é a famosa PEC 6, a PEC social, que está lá no Congresso, e nós precisamos vencer uma batalha que é o requerimento de apensamento. A gente está fazendo, nós temos hoje apensamento da proposta 6 a 555, porque o argumento de que isso é possível é porque a 555 já foi aprovada, tanto na Comissão de Constituição e Justiça, quanto também na Comissão Especial.
e com um agravante em relação à proposta inicial. A proposta inicial era de, uma vez promulgada, cessaria no dia seguinte a cobrança. Mas, politicamente, já naquela época, nós entendemos, e a gente chegou à conclusão, que se nós quiséssemos isso, nem na comissão especial passaria. Então, nós resolvemos aceitar a posição que o Arnaldo Faria de Sá propôs a gente de fazer ela gradualizada. 20% por ano, começando aos 60% e terminando aos 65% e terminando aos 70%. Então, essa proposta, hoje, em razão da 103, não tem sentido. Por isso, o apensamento, e o presidente, hoje nós temos 284 requerimentos, nós fomos instados pelo Arthur Lira, para que a gente apresentasse as forças que nós temos no Congresso. E também os benefícios que foram, que ajudariam a nação, que ajudariam a sociedade. Que benefícios o governo levaria? Que benefícios a sociedade levaria? Então, foi feito, nesse particular, duas notas técnicas. Nós fizemos uma nota técnica em 2023, em outubro de 2023. Nós fizemos duas notas técnicas em outubro de 2023, em que a gente fala que a proposta é viável, inclusive economicamente, que não afeta muita coisa para o orçamento da União. É muito pouca coisa. A renúncia fiscal, que, uma vez aprovada essa proposta, para a União, dá em torno de 6 bilhões. E para os estados e municípios, em torno de 16 bilhões de reais. Ora, para um país, para um orçamento que todos os anos há renúncia de até 486 bilhões de reais, renúncias fiscais, então isso não é uma renúncia. Aliás, nós nem consideramos isso renúncia, nós consideramos uma correção de um erro que o governo cometeu em 2003, que o Congresso cometeu em 2003, que o Supremo Tribunal Federal também cometeu em 2003, em chancelar a contribuição previdenciária. Todo mundo sabe. Nós entramos com o Madim e perdemos, fomos para a OEA, também perdemos, e, enfim, estamos nessa batalha. Mas eu quero dizer que, dependendo de nós aqui e do exemplo de vocês aqui, da coesão que esse sindicato inspira para todos nós teremos condições de apresentar a força que eles querem ouvir. E o presidente Mota, até hoje, Hugo Mota, nós temos solicitado audiência lá com ele, ainda ele não se definiu, mas já se definiu com uma entidade, com a FENAJUF. Teve uma reunião com ele rápida, eram outros assuntos, mas tocaram nele. Aí ele disse, para botar matérias em votação, eu preciso da posição do governo. Quer dizer, então nós já sabemos em que canoa nós estamos. Mas não importa, nós vamos lutar, porque eu tenho a convicção, se nós chegarmos agora em julho, com 300 e poucas requerimentos, que são 308 votos para a matéria ser votada, tanto na Câmara com 308 votos em 2 votações, no Senado com 49 votos, também em 2 votações. Se chegar a plenário, eu tenho convicção de que o plenário não vai negar, vai aprovar. E daí que eu entendo que estão demorando, porque eles sabem que, se entrar no plenário, a matéria passa. E é isso, para isso que nós temos que fazer muita força, nós temos que nos unir e seguir o exemplo do sindicato de vocês. Nos unirmos, trabalharmos e, sobretudo, nos estados. E eu trago aqui uma relação
dos deputados mineiros que ainda não fizeram requerimento. E eu trouxe os papéis, eu trouxe as relações também dos que já requereram de todo o país, mas dos deputados. Aliás, eu trouxe esse relatório dos deputados que já fizeram o requerimento, mas trouxe a lista somente dos deputados federais aqui de Minas Gerais. Vou deixar para a presidência aqui, pode usar e deve usar do jeito que ela entender. E, no mais, eu teria muita coisa para conversar com vocês, mas eu quero também, eu sou muito prolixo e desobediente, mas hoje eu quero ver se eu concluo, e já está na hora, né? Então eu vou concluir dizendo para vocês que essas matérias, e não são somente essas matérias que o MOSAP trabalha, tem uma matéria no Supremo Tribunal Federal, uma ADIM 6254, que é aquela que derruba o que o presidente Bolsonaro queria, taxar os inativos a partir do salário mínimo, já acima. O Supremo já está 7 votos a nosso favor e 3 contra, não sei o voto ainda, saber eu sei, mas não está explícito ainda o voto do Gilmar Mendes, né, que todo mundo conhece, né? Então, nós temos uma luta ingente e forte. E eu quero conclamar, vocês são de todos os municípios aqui do estado de Minas Gerais, procurem os seus deputados e digam a eles, nós não estamos esquecidos das eleições passadas, mas nós também estamos nos lembrando das eleições do ano que vem. E nós temos esse pleito aqui e gostaríamos que Vossa Excelência também fizesse o requerimento para pensamento e, logo em seguida, também todos os deputados aí do país inteiro, esse é o trabalho que nós vamos ter que fazer, para que aprovem essa matéria o mais urgente possível. E depois, outras matérias que nós temos que resolver, que é essa das pensões, das nossos pensionistas, os pensionistas de 50%, isso nós temos que derrubar de um jeito ou outro. E outras matérias mais correlatas também, a gente é. E o MOSAP, eu quero dizer, é solidário a todas as matérias que qualquer entidade tenha lá em Brasília ou até nos estados, que a gente se manifesta junto às assembleias legislativas, como tenho feito isso reiteradamente. Então, reitero os meus agradecimentos aqui à presidência, agradeço uma vez mais e parabenizo, sobretudo, a ação do presidente e da sua diretoria e a ação de vocês que estão aí, que são a razão do sindicato. Por isso o sindicato é forte e vai ficar muito mais forte ainda. Vocês trazendo todos os demais que ainda não são filiados, que o índice aqui é muito alto e é exemplo para nós todos os outros sindicatos fazerem o mesmo, trazer todos os servidores aposentados, pensionistas e ativos ao sindicato. Essa que é a nossa proposta, essa que é a nossa vontade, e é por isso que eu estou aqui e agradeço uma vez mais, pedindo desculpa por... Eu teria muita coisa para falar, ia falar sobre os argumentos, contra-argumentos, quais os benefícios, mas isso nós podemos falar em outra oportunidade. Parabenizo, muito obrigado e vamos em frente, porque a nossa dignidade só nós mesmos defendemos. Nós é que agradecemos essa vivência de resistência mesmo, de conscientização. Todos nós temos muitos momentos dentro do Congresso, nos espaços legislativos, mas a vivência dele é direta, porque é do sindicato, do Sindileges, é do movimento nacional, tudo que ele está dizendo é de vivência específica. E esses momentos de gás lacrimogêneo em Brasília e tiros, o próprio chileno, que deve cantar um pouquinho para nós depois,
sofreu um disparo de bala de borracha, né? E ele sempre, a sorte dele é que ele usa aquele colete de imprensa, mas mesmo assim o hematoma, as dores e tudo foram perfeitos. Se a gente tivesse com essa camisa de luta nossa, as consequências seriam maiores. Então, tudo isso que ele trouxe para a gente são histórias do dia a dia ali, de muita luta e principalmente disso da inspiração que todos nós apresentamos aqui para o senhor, mas para nós, tenha certeza que essa energia, diante de todos os enfrentamentos que foram feitos e que precisam ser feitos, é que é inspirador. Muito obrigado. Tá? Com a palavra agora, nosso presidente, Eduardo Couto. Bom dia. Eu vou falar aqui enquanto coordenador geral da FENAJUDE, né? Nós estamos lá como coordenador geral. O Rui me deu aqui 10 minutos para falar. Hoje eu tive um constrangimento pretérito aqui, porque ontem eu tinha 5 minutos para falar na Assembleia. Perguntei ali para o Pablo quantos minutos que eu falei, deu 14 minutos e 11 segundos. Mas eu vou... e o deputado Pedro Paulo, do Rio de Janeiro, lá na Câmara, me deu 3 minutos para falar, ainda deu 30 segundos para todo mundo encaminhar. Não queria dar os 30 segundos para mim, eu tive que brigar lá com ele, mas a gente não foge da batalha, não. Então, mas eu vou ficar aqui nos 10 minutos para falar um pouquinho aqui da nossa luta nacional pela FENAJUDE em defesa dos aposentados. A gente tem pelo menos 3 frentes de batalha lá em Brasília, as quais impactam diretamente a vida dos aposentados, das aposentadas, de toda a sociedade, todo o serviço público, né? Eu dizia aqui na minha fala inaugural que a luta não é isolada, ela não é fragmentada, né? Então alguém pode pensar assim, o que eu vou fazer lá em Brasília? E cadê a Sãozinha? A Sãozinha está aí? A Sãozinha está em todas lá em Brasília, né? Estava em todas e vai ter que voltar na luta contra a reforma administrativa. E aí alguém pode pensar, o que eu vou fazer em Brasília lutando contra a reforma administrativa se eu estou aposentado, né? Mas aí é importante lembrar que hoje a gente não tem um texto. A gente tem um grupo de trabalho. Eu estive lá no grupo de trabalho, me deram 3 minutos de fala, que a gente tem que fazer milagre, né, com 3 minutos. Mas o que a gente tem é o texto da PEC 32, que nós lutamos muito em Brasília e conseguimos segurar. A proposta não foi aprovada na Câmara dos Deputados, está lá paralisada. E ela prevê, por exemplo, a terceirização da atividade fim. Não é o terceirizado trabalhando lá, auxiliando, não. É uma empresa privada contratada, utilizando a estrutura do serviço público com pessoal terceirizado para prestar atividade fim. E aí, ao lado disso, nós tivemos recentemente uma decisão terrível do STF, no sentido de que o fim do regime jurídico único é constitucional. Então, hoje, um órgão público pode fazer um concurso público, por exemplo, contratando como seletista. E aí vocês podem perguntar, mas o que eu tenho a ver com isso se eu estou aposentado? Se a gente põe pessoal terceirizado, contribuindo para o regime geral de previdência, se a gente quebra o regime jurídico único e põe seletista, contribuindo para o regime geral, quem que vai contribuir para o regime próprio de previdência? Como que vai financiar as nossas aposentadorias? Está vendo como é que impacta diretamente? Aí o que que vão falar lá na frente? Precisamos de fazer o quê? Uma nova reforma da Previdência, porque a Previdência está deficitária, está quebrada. Então não pensem que não é com vocês, é conosco sim, com cada um de nós. Uma outra proposta que nós... Então, uma frente de luta da FENAJUDE, uma frente de luta nacional, é a luta contra a reforma administrativa. E eu disse na minha fala que nós não nos negamos a discutir aperfeiçoamento do serviço público, melhoria, eficiência, e nós somos os principais atores para fazer essa discussão, porque nós sabemos onde precisa haver investimento, onde tem sucateamento, nós sabemos. Nós gravamos um podcast ontem, que vai sair no dia 1º de julho, sobre o Propag. E os servidores lá do Fisco, do Sindifisc e da FENC, apresentaram uma proposta dentro do Propag, com juros zero e com economia quase de 100 bilhões, de 80 bilhões de reais, dentro daqueles 160 bilhões que dizem que Minas deve para a União. É os servidores públicos do Fisco ajudando na construção de soluções. Então, a gente não se nega. Agora, o que a gente vai fazer o enfrentamento é destruição do serviço público, retirada de direito, quebra do regime jurídico único,
quebra do concurso público como forma de ingresso no serviço público. Então, uma das nossas frentes de luta é lutar contra a destruição do serviço público via reforma administrativa. Uma outra frente de luta nacional é a PEC 66. A PEC 66, pessoal, PEC 66 de 2023. Originalmente, ela foi proposta para tratar do regime de precatórios. E aí, lá na Câmara dos Deputados, inseriram uma emenda, um jabuti, que é o apelido de quando uma matéria estranha entra dentro de uma proposta, dizendo o seguinte, que os regimes de previdência próprios de estados e municípios têm que ter regras, no mínimo, iguais às regras federais. Então, nós fizemos uma luta gigantesca, isso diz respeito à Assembleia Legislativa, isso diz respeito ao Pacto Federativo, porque nós fizemos uma luta e um enfrentamento aqui na Assembleia Legislativa, durante a pandemia, e nós conseguimos, inicialmente era uma resistência contra a reforma, depois nós fizemos um trabalho de redução de danos. Então, ela passou, mas com redução de danos. Para a idade, por exemplo, das mulheres, não ficou como o governo queria, alíquotas de contribuição. E aí pode vir mais uma vez a pergunta, o que eu tenho a ver com isso? Eu já estou aposentado, eu não estou nem aí para a reforma da Previdência, não. Lê do engano, né, pessoal? Porque uma das consequências, se essa proposta passar, são as alíquotas. As alíquotas de contribuição previdenciária no federal é até 22%. Então, enquanto a gente está discutindo aqui, via PEC social, a redução gradual da contribuição previdenciária até sua integral extinção, lá estão discutindo, via PEC 66, aumento de alíquotas. Imagina, que confisco, né? Que injustiça. Lembrando que o trabalhador da iniciativa privada, quando aposenta, ele deixa de contribuir com a Previdência. Nós aposentamos e continuamos a contribuir, e sob a ameaça da PEC 66, podemos chegar a ter contribuição de até 22%. Então, a gente soma 22%, com 27,5% de imposto de renda, confisco, né, mais de 50%. Né? E quando a gente vê a regra da pensão, que o doutor falou aqui, que a esposa tem muitos motivos, além de ser uma boníssima pessoa, tem muitos motivos para torcer que o doutor esteja entre nós durante muito tempo, o pensionista menos de 50%. Não é isso, doutor? Pode deixar um pensionista, uma pensionista com menos de 50%. Então, a segunda frente de batalha nossa é não a PEC 66 de 2023, não a nova reforma da Previdência dos servidores estaduais e municipais, e que se respeite o Pacto Federativo. E uma terceira frente de luta que eu gostaria de falar, mas que eu vou falar rapidamente, nos 3 minutos que me restam aqui, porque o doutor já abordou muito bem, a PEC social. Então, inicialmente, deixa eu ficar um pouquinho em pé aqui. Inicialmente, a PEC 555, ela previa a extinção da contribuição previdenciária. Só que não tinha cenário político para ela prosperar dessa forma que ela foi concebida. Então, passou na comissão especial a redução gradual 20% ao ano. Só que ela é uma proposta de 2006. Nós estamos em 2025. Não sou muito bom em conta, eu já tentei fazer essa conta, quase 30 anos, né? 2006, quase 20 anos, né? 2006, 19 anos, né? Eu sou de humanas, gente, viu? Eu não sou de exatas. Mas quase 19 anos e a proposta não passou sequer na Câmara dos Deputados. Então, a gente apresenta junto ao MOSAP, e o Serjusmig é filiado ao MOSAP, a FENAJUDE é filiada ao MOSAP, nós temos reuniões mensais, trabalho mensal no Congresso Nacional, realizamos um encontro estadual do MOSAP aqui em Belo Horizonte, na sede do Serjusmig. Então, nós estamos junto com o MOSAP na luta por direitos dos aposentados. A gente não pode esquecer, vocês que serviram a população, a prestação jurisdicional por 30, 40 anos. Eu conversei com uma colega aqui, 42 anos de fórum. A gente não pode esquecer. Essa luta ela é fundamental. E ela é fundamental para o Serjusmig. Então, apresenta-se a PEC social, prevendo aí a redução gradativa de 10% ao ano, até a extinção. Né? Então, essa é a proposta que está tramitando hoje. Redução de 10% ao ano da contribuição previdenciária até a extinção. Nesses trabalhos aqui que o doutor mostra, aqui fala impactos fiscais e orçamentários, benefícios para a economia e para a sociedade. Por quê? Existe uma renúncia, que aqui a gente fala de uma correção de uma injustiça histórica,
com os aposentados, mas ele retorna em benefício para a sociedade. Vai aumentar, por exemplo, o imposto de renda recolhido. O que vocês vão deixar de contribuir vai reverter em consumo, que vai gerar impostos, que vai gerar riqueza, e o Tiago é craque nisso. O consumo gera produção, que gera emprego, que gera riqueza. Então isso volta em benefício para a sociedade, e isso aqui foi apresentado. E quem fez isso aqui são técnicos, são notas técnicas, mostrando números para o governo e para o Congresso. Só que a gente tem um Congresso, o doutor falou, que um Congresso cada vez pior. O Vladimir Nepomuceno, um parceiro nosso também, lá em João Pessoa, ele diz que o próximo Congresso é sempre o pior. E isso é muito desanimador, uma frase dessa. O próximo Congresso é sempre o pior. E a Beatriz Cerqueira ontem falou na Assembleia, nós não temos a população refletida nas casas legislativas, tanto no Congresso Nacional, Assembleias, câmaras de vereadores. Tem Câmara de Vereadores que só tem homem, que não tem mulher, que só tem branco, não tem negro, que só tem elite, não tem classe trabalhadora. E aqui, quando ele falou aqui do Lula, teve alguém que teve alguém que quando falou do Bolsonaro também. Sabe o que é o problema? Que a gente fica muito preocupado com Lula e Bolsonaro e esquece que quem está arrasando com a nossa vida, com a nossa carreira, com os nossos direitos, é o Congresso Nacional, é a Assembleia Legislativa. Nós tivemos e eu comprovo isso, nós tivemos um fenômeno que o Nordeste elegeu Lula. E o Nordeste elegeu, em sua maior parte, deputados do PL, do Partido Liberal. Isso não faz sentido. Isso mostra que as pessoas estão preocupadas com Lula e Bolsonaro e estão votando no... Tinha deputado lá que falava assim, não, você vota no Lula, não tem problema não, mas para deputado você vota em mim aqui, ó, PL, Partido Liberal, que vai arrasar com a reforma administrativa, com nova reforma previdenciária. Então, nós precisamos compreender, de uma vez por todas, que o nosso voto é uma procuração, e a gente tem que passar uma procuração para quem vai nos representar. Não tem problema nenhum os banqueiros elegerem banqueiros, o agro eleger agro, eles estão pensando na sua representatividade, mas nós não estamos pensando na nossa. A nossa classe trabalhadora não está refletida nesses espaços de poder. Em relação à PEC 6, 12 minutos, presidente Rui, já passei aqui do tempo. Em relação à PEC 6, o Arthur Lira fez uma exigência, que tinha que ter 300 requerimentos. Essa exigência está prevista no RICAL, você conhece o RICAL? RICAL, você conhece o RICAL? É o regimento interno da cabeça do Arthur Lira. É o RICAL, está previsto lá no artigo 3º do RICAL. Regimento interno da cabeça do Arthur Lira. Porque isso não existe. Bastaria um requerimento de apensamento que ele poderia dar um despacho dificílimo. É assim, ó, apense-se, Brasília, DF, data. Mas ele falou assim, se vocês conseguirem 300 requerimentos, eu apenso. Até para dar uma barrigada, para demorar. Estamos com 284 requerimentos, achavam que a gente não ia conseguir, a gente vai conseguir, só que agora ele já não é o presidente é outro. Mas eu queria falar o porquê da importância desse requerimento. A PEC 555, ela já tramitou, passou na CCJ, passou na comissão especial, está pronta para votação em plenário. Mas houve uma alteração do regimento interno da Câmara, né, não do Arthur Lira, que esse ele mudava todo dia, mas o regimento interno da Câmara mudou. Se a PEC 555 de 2006 não for aprovada até o final desta legislatura, ela será arquivada. Zerou a tramitação, zero. E a atual legislatura termina em 31 de janeiro de 27. 31 de janeiro de 27. E aí a PEC social, ela vai tramitar do zero, tem que passar em CCJ, tem que instalar a comissão especial, a gente começa do zero. Se a pensar, a gente aproveita na PEC 6 a tramitação da PEC 555. Então, se a gente consegue pensar, ao final da legislatura, a 555 é arquivada, mas a 6 permanece, aproveitando a tramitação da PEC 555. Por isso que é importante nós conseguirmos, até o final dessa legislatura, este apensamento. E o doutor deixou aqui a lista dos deputados mineiros que não apresentaram ainda requerimento. Tá? Então, a Ana está providenciando cópia, vamos entregar para vocês. Tá? Tem aqui o nome do deputado. O primeiro aqui é Aécio Neves. Quem quer entrar em contato com Aécio Neves? Tem aqui Nicolas Ferreira. Quem quer entrar em contato aí com o Nicolas? Então tem aqui, ó,
nome do parlamentar, partido, e tem o endereço eletrônico. Então, às vezes, tem um deputado aí, por exemplo, Pinheirinho. Tem gente que é lá da cidade do Pinheirinho, né? É Ibirité? Qual que é a região ali? Ibirité, Pinheirinho é de Ibirité. Então, vamos bater no gabinete dele lá, no gabinete da cidade. Ô, Pinheirinho, a gente precisa que você apresente esse requerimento aqui para a gente, né? O requerimento de apensamento da PEC 6 à PEC 555. Então, a gente tem condição de fazer essa cobrança. Então é isso, pessoal. Estamos na luta lá contra uma nova reforma da Previdência, via PEC 66, contra a destruição do serviço público via reforma administrativa e pela aprovação da PEC social, o fim do confisco às aposentadorias. A FENAJUDE está à disposição do Sejusmig nessa luta, está à disposição do MOSAP. A gente está sempre participando dos eventos, das atividades do MOSAP na luta por justiça social aos aposentados e às aposentadas. Muito obrigado, Rui. Estourei o tempo aqui em 5 minutos. Muito obrigado. Como aqui não é o Pedro Paulo, essa tolerância é necessária para a gente compreender melhor a dificuldade. Lá, Eduardo deve ter ficado lá uma manhã inteira, né, para falar 3 minutos e lutar para que tivesse os 30 segundos ali para complementar os encaminhamentos. Ele falou, enquanto membro da FENAJUDE, está presente ali o tempo todo, nas audiências públicas, nos contatos com os parlamentares, isso para nós é muito importante. Brasília é gigantesco, bem diferente daquela estrutura que a gente viu ontem ali, porque 500 e tantos deputados ali, aqui em Minas a gente tem 77. Por favor, Tiago. Tiago é o nosso economista que subsidia todas as notações técnicas relacionadas ao orçamento, relacionadas aos impactos aí de todas as propostas legislativas. É membro do DIEESE, economista, e da subseção Sejusmig Sinjus. Por favor, Tiago. Bom, pessoal, bom dia, né, primeiramente. Antes de mais nada, eu gostaria de parabenizar vocês pela realização do 2º encontro do NAS, pelos 10 anos do Núcleo, né, completados nesse ano. Tive a felicidade de estar aqui com vocês no primeiro encontro e aqui novamente estou. Agradecendo também em nome do DIEESE, tá? A vocês, ou seja, os MIG. Tem que falar mais alto no microfone, então. Melhorou? Tá bom? Agradecendo ao Sejusmig, né, toda a categoria, pela parceria que a gente tem já de longa data, né, com DIEESE, Sejusmig, Sinjus também. Eu preparei uma fala de 1h30, tá, Rui? Você não precisa ficar assustado, não. Mas vou tentar reduzir. Tem uma apresentação aí, gente, se vocês puderem projetar para mim, por gentileza. Tá? Pessoal, eu preparei uma fala para tentar, no início, fazer uma reflexão mais geral, tá, sobre a situação dos aposentados, né, no país como um todo, no Estado. E, ao longo da fala, eu vou afunilando, né? Vou reduzindo, até chegar à nossa situação aqui no Estado de Minas Gerais e a situação dos servidores do Tribunal de Justiça. Né? Enquanto eu estava elaborando essa apresentação, refletindo sobre ela, e hoje aqui fiquei refletindo sobre a importância desse tipo de núcleo, né, dentro do movimento sindical. Porque, como a gente vai ver aqui ao longo da apresentação, a realidade demográfica do Brasil mudou muito ao longo do tempo. Né? A participação das pessoas mais experientes, né, na sociedade aumenta cada vez mais. O Brasil se torna cada vez mais um país menos jovem, mais adulto, né? O nascimento de pessoas vai diminuindo, a gente vai vivendo mais. Então, tratar as questões dos aposentados dentro do movimento sindical é fundamental. Né? Então, iniciativas como a do NAS, elas são muito importantes. Né? Então, vamos lá. Está passando aí. Né? Então, a estrutura é essa. Né? Está passando. Tá. Vamos falar da evolução da estrutura demográfica. Pra gente, é aquilo que eu falei, a gente vai começar do modo mais geral, para a gente ir chegando e, ao longo da fala também, apontando os desafios, né, que a gente tem em decorrência dessa mudança da estrutura demográfica do país. Participação no mercado de trabalho, a participação dos aposentados na renda familiar, é muito importante a gente entender assim, o que está acontecendo no Brasil, a situação no TJ e aquilo que eu acho que é o principal desafio hoje do serviço público como um todo e dos aposentados em particular, que é o Propag. Tá? A gente precisa falar um pouquinho sobre ele também. Então, vocês já devem ter visto esse conceito de pirâmide etária, todo mundo deve conhecer, né, esse conceito. Isso mostra a distribuição da população, no caso do Brasil, de acordo com a faixa etária. Tá? Aqui a visualização não deve estar muito boa, mas eu vou depois passando um por um para a gente ver. Mas, no geral, o que você nota é o seguinte, a pirâmide era assim, né, a base representa os mais jovens,
né? Crianças, adolescentes e tudo mais. E ela foi ficando assim, ó, né? A participação dos mais jovens percentualmente vai diminuindo e a população vai ficando cada vez mais adulta ao longo do tempo. Desde 1970 até 2020, né? E aquela última ali é uma projeção para 2050, como que a população do Brasil vai estar distribuída lá em 2050, né? Aqui deve estar ruim a visualização, como eu disse, mas vai um a um, né? Como que foi evoluindo, né? Lá em 1970, com uma população de 95 milhões de pessoas, a gente tinha ali quase 14, 15% da população de 0 a 4 anos de idade, né? Era um percentual muito significativo. E hoje, né, que a gente está agora em 2022, vamos caminhando no tempo aí. 1980 são os anos do censo demográfico, né? 70 vai diminuindo, né? Lá embaixo vai aumentando na medida em que a pirâmide vai subindo. 80, 90. O maior impacto foi de 90 para 2000, né? Vocês veem ali, ó, como que a pirâmide deu uma, né, formou uma barriguinha ali no meio ali de 90 para 2000, tá? Então isso é uma coisa que aconteceu no Brasil, que aconteceu no mundo todo, tá? E por que aconteceu isso, né? Esse aqui é o de 2010, e esse aqui é o mais recente de 2022, deveria ter sido em 2020, mas não foi, pela pandemia e outros motivos também, né? Por que aconteceu isso? 2 motivos principais, né? Primeiro, muito bom, nós estamos vivendo mais, né? Isso é muito bom. A população, a expectativa de vida ao nascer aumentou. Lá em 70 era de 57,6 anos e passou para 75,5, né? Foi um aumento significativo. Entre as mulheres, né, que são a maioria, passou de 60,8 para 78,8, na expectativa de vida ao nascer. E dos homens de 54,6 para 72,1. Né? Os homens vivem menos por vários motivos, né? Tem vários motivos que explicam isso, participação em força de segurança, a questão da criminalidade, muitos homens morrem muito jovens, né? Então as mulheres acabam tendo uma expectativa de vida superior. Isso é global, né? Cuidado da saúde também, em geral as mulheres têm um cuidado maior com a saúde do que os homens, né? Então, isso provoca essa diferença de quase 6 anos, aproximadamente, na expectativa de vida ao nascer, né? Então, esse é o motivo bom, né? Vivemos mais. O outro motivo, eu não vou dizer que ele é ruim nem bom, mas ele é preocupante, né? A taxa de fecundidade caiu, despencou. Hoje, a gente tem menos filhos por mulher, né? Lá em 70, eram 5,8, cada mulher tinha, em média, 5,8 filhos, e hoje 1,63, né? Então houve uma queda muito grande. Por um motivo muito bom, as mulheres hoje participam ativamente do mercado de trabalho. O exemplo está aqui, né? Nós temos uma maioria de mulheres trabalhadoras aqui nessa plenária, né? Isso também é verdade no mercado de trabalho como um todo, né? Mas o problema é o seguinte, essa queda pode não garantir a reposição da população, né? Os demógrafos, né, que são os especialistas no estudo aí da demografia, das questões populacionais, eles falam que a taxa de reposição ideal é de 2,1, né, porque aí o filho, os dois repõem o pai e a mãe e tem mais uma margem de erro de 0,1 para repor, por exemplo, mortalidade infantil e coisas do tipo, tá? Então nós já estamos abaixo dessa taxa de 1,63. E isso é uma questão que vai ser difícil de mudar, né? Uma questão cultural. Houve uma mudança cultural muito grande na questão da formação familiar, a participação da mulher no mercado de trabalho. Vários países já estão passando por um processo de queda da população, né? Mais falecimentos do que nascimentos. Tentam estimular as famílias a terem mais filhos sem sucesso. Esse é o caso da Itália, do Japão, né? Então, isso é um problema, é um desafio que a gente tem enquanto sociedade para se pensar a médio e longo prazo, né? Como que a gente vai repor a nossa população, tá? O Brasil está começando a entrar numa situação complicada no que diz respeito a essa questão. Para vocês terem uma ideia, a França, né, que é um país desenvolvido, ela demorou 150 anos para ter a participação na população das pessoas com mais de 60 anos de idade aumentada de 10% para 20%. Tá? Demorou 150 anos para isso. O Brasil deve demorar 20 anos para fazer isso. Tá? Então, a nossa transição demográfica ela foi muito mais acelerada do que dos países desenvolvidos. Tá? O processo de urbanização descontrolado, né? As mudanças
comportamentais e culturais, elas se deram numa velocidade muito mais alta, e o resultado é esse. Hoje nós temos uma população que envelhece, o que é bom, mas que gera desafios, né? Um dos objetivos aqui, eu penso, que é refletir sobre desafios, né? Quando você tem uma população mais experiente, vamos usar esse termo, desafios surgem naturalmente, né? A gente pode citar vários, mas um deles é a questão da saúde, né? A saúde ali na terceira idade, depois de 60 anos de idade, é uma questão que precisa ser tratada com muito cuidado, né? Sob vários pontos de vista. Um que a gente pode citar, por exemplo, é a questão do investimento público em saúde, né? Na medida que a população vai envelhecendo, é necessário que o investimento público em saúde seja ampliado, né? E a gente está às voltas aí com uma série de reformas, o pessoal citou várias aqui, que elas visam, na verdade, cortar o investimento público nessas áreas sociais, tá? Nessa semana, a questão do IOF, né, essa disputa toda no Congresso, já se iniciou uma pressão muito forte sobre o governo federal para se realizarem reformas mais profundas na nossa Constituição. Entre elas, a desvinculação dos gastos com saúde. Tá? Uma pressão do mercado financeiro, da mídia hegemônica comercial muito grande para se fazer isso. Agora, imaginem, nós temos um sistema único de saúde universal, né, com uma série de problemas, mas ele é universal. É uma experiência que não é comum no mundo, né? Os Estados Unidos da América, por exemplo, não possuem um sistema público de saúde universal como nós, né? O que nós precisaríamos fazer é aumentar o investimento em saúde, diante de tudo isso que eu falei anteriormente, né? Mas o que o mercado pressiona é para que isso seja diminuído. Isso é bom? Não é bom, né? E por que isso está acontecendo? O Eduardo acabou de falar, né? Acabou de falar. O grande motivo está lá, no Congresso Nacional, né? Quem está planejando isso e quem é o grande porta-voz do mercado hoje, do chamado mercado, é o Congresso Nacional. O Congresso Nacional é que tem feito essas reformas, né? Teto do gasto, reforma da Previdência, reforma trabalhista, lei complementar 173, todas para piorarem a situação das pessoas, né? Principalmente das pessoas mais humildes, né? Então, se você toma essa decisão num cenário como este, de envelhecimento da população, de diminuir o investimento em saúde, né, para onde que você vai levar o país, né? Uma pauta de luta importante do sindicato, que é a questão do auxílio saúde também, principalmente para os aposentados, né? Esse é um desafio também. Nós vamos ver depois um dado do TJ, como que aumentou o número de aposentados e de pensionistas no tribunal, né? Então, esse auxílio, num cenário como esse, né, de destruição do serviço público de saúde, ele é fundamental. Por isso é uma luta fundamental, agora pela mudança da questão das faixas do auxílio, né, pela valorização do auxílio, que começou no valor baixo, mas naquela época o importante era instituir, conquistar o auxílio. Na medida que o tempo foi passando, ele foi melhorando, né, e na medida do tempo ele vai chegar num valor que vai chegar mais próximo daquilo que é o necessário para dar conta das despesas de saúde. Então, este é um desafio e é uma luta importante também, né? A questão do auxílio saúde dos servidores, tá? Então, são pontos fundamentais, tá? Envelhecimento da população, desafio da questão da saúde. Outra questão importante que o pessoal já tocou aqui, que é a questão da previdência, né? Se estamos envelhecendo, estamos vivendo mais, precisamos de um sistema de previdência, né? O que a mídia hegemônica e o mercado tentam vender para a população é que o sistema de previdência pode ou deveria ser financiado apenas pela contribuição dos trabalhadores, no caso do serviço público, infelizmente, até hoje, dos aposentados, pela contribuição patronal. Mas isso, gente, é inviável, tá? Não se iludam com isso. Vai ter que ter a participação do Tesouro, para você ter um sistema de previdência, um sistema de seguridade social. Vamos fazer aqui uma conta de padaria, tá? Hoje, em média, o servidor do tribunal está contribuindo ali 13%, 14% da sua remuneração, depois da reforma. Era 11%, né? Todo mundo era 11%. Mas o servidor da ativa está em torno de 13%. Tá? Então, o tribunal tem que entrar com o dobro. 26%, 28%. Vamos supor que seja 14%. 14 mais 28, 42%. Cadê os outros 58%? Quem entra com os outros 58% é o Estado, é o Tesouro do Estado. Tá? Não existe, isso é uma ilusão de ótica, de semiótica, na verdade, de comunicação,
dizer que o sistema vai ser financiado só com contribuição patronal e do trabalhador. Isso não existe. Tá? Alguns acreditam que um regime de capitalização, que era a proposta do ministro da Fazenda do governo anterior, é esse mesmo. Um sistema de capitalização, não. Esse capitalizou vai garantir, né? Porque cada um aplica ali o seu, na mesma lógica do setor privado. Né? Eu aplico ali o meu recurso, aquele vai ser meu lá no futuro, para eu poder receber a minha aposentadoria. Ora, um investimento que dá 58% de retorno me fala que eu quero, porque eu não conheço. Tá? Eu não conheço. Não existe, gente. Sistema de previdência, sistema de seguridade social tem que ser financiado tripartite. Trabalhador, patronal e tesouro. Tá? Não tem como. Então, essa também é um desafio e é uma luta importante. Porque dentre as cobranças, né, que foram feitas com muita força nessa semana pela imprensa, saiu até um relatório do Banco Mundial, né? Estava na capa do G1 essa semana lá, né? Quando eles maximizam a tela assim, colocam assim, Banco Mundial falou que o Brasil tem que fazer isso, isso e aquilo outro. Uma das coisas é uma nova reforma da Previdência, não é nem a PEC 66, não. É uma nova reforma da Previdência, tá? Porque foi feita no governo anterior, segundo o Banco Mundial, não é suficiente. Então tem que fazer o quê? Tem que aumentar a idade de contribuição de novo, tem que aumentar o percentual de contribuição de novo, tem que diminuir mais um pouco na pensão, 50% está muito. Tá? É isso que eles querem. Então, isso é um desafio também. Por isso que eu falei, a importância desse tipo de núcleo dentro do movimento sindical, núcleo dos aposentados, porque os aposentados estão sendo e vão ser muito afetados por esse tipo de reforma, caso isso vá para frente. Tá? A gente precisa refletir muito sobre isso. Adiantando um pouquinho aqui, 2050, participação no mercado de trabalho. Tá? Isso eu achei muito interessante, um dado muito interessante para a gente refletir sobre ele. Porque está aumentando o percentual de pessoas com mais de 60 anos de idade. Eu não estou dizendo que todo mundo que está aposentado tem mais de 60, tá, gente? Não é isso. Tá? No Brasil, a gente sabe que muitas pessoas se aposentam antes de 60 porque começaram a trabalhar com 10 anos de idade. Né? Nada mais justo do que se aposentar quando deu o seu tempo de contribuição. Coisa que a reforma também acabou com ela. Né? A aposentadoria apenas pelo tempo de contribuição, que foi um grande absurdo. Né? Porque a gente tem essa realidade no país, que muita gente começa a trabalhar muito jovem, né? Aí chega com 55 anos de idade, a pessoa está esgotada. Ela precisa se aposentar para poder descansar. Né? E não se permite mais isso. Então, você tem ali transição demográfica, você tem reforma da Previdência. Reforma da Previdência fez o quê? Dificultou a aposentadoria da pessoa. Né? Tem que trabalhar mais, tem que contribuir por mais tempo. Isso faz o quê? Faz com que a pessoa tenha que continuar trabalhando. Né? Tem outro fator também, que é o seguinte: você está ali na ativa trabalhando, servidor público que entrou depois de 2003, recebe integral? Não. Né? No TJ, eu vou mostrar o número depois. Muita gente que vai se aposentar já que entrou depois de 2003. Tá? Essa pessoa não vai receber integral, ela vai receber de acordo com aquela regra lá, né? 80%. A média das 80% maiores contribuições. Então, ela vai ter uma queda de renda. Esse é um outro desafio. A pessoa tem que se preparar para isso ao longo da vida laboral. Né? Está recebendo um salário, quando chegar na fase de aposentadoria, vai ter uma queda de renda. Tá? É uma outra coisa que a pessoa precisa se preparar. Então, lá no mercado de trabalho, ó, os maiores de 60 anos eram 5% em 2012. Agora, em 2024, já passou para 8%. Foi o grupo etário que mais cresceu. Ou seja, muitas dessas pessoas já poderiam estar aposentadas se nós tivéssemos um sistema previdenciário justo. Mas não estão. Não conseguem se aposentar, precisam continuar a trabalhar. Tá? Como a gente está aqui num espaço de reflexão, né, gente, a gente precisa... uma das coisas que eu acho importante é a gente se enxergar como classe, né, como categoria. Então, nós somos todos trabalhadores, aqui somos todos aposentados, mas tem uma multidão de aposentados lá fora também, né, que precisam, todos nós precisamos lutar juntos para melhorar essa situação. Né? E outra coisa que é mais qualitativa, e que também me chama muita atenção, é que muitas dessas pessoas que estão no mercado de trabalho, trabalhando com mais de 60 anos de idade, começaram a trabalhar com 10 anos de idade, estão trabalhando em ofícios que são muito penosos, muito pesados. Né? Não é ficar... não estão sentadas numa mesa, refletindo, filosofando, não, elas estão pegando no pesado mesmo. Estão dirigindo ônibus, estão trabalhando na construção civil. Tá? Então, é uma situação muito difícil. A gente precisa ter
essa consciência de classe, agrupar todo mundo e lutar todo mundo junto contra esse tipo de coisa. Tá? Porque a mídia hegemônica vende muito a ideia de que não tem solução, mas tem sim, a solução é política. Tá? A solução é a sociedade escolher que tipo de sociedade que ela quer. Tá? Taxa de participação dos beneficiários do INSS. 22,4% das pessoas que recebiam benefício do INSS, com mais de 60 a 69 anos de idade, estavam trabalhando em 2023. Quase 25%, quase um quarto das pessoas. Tá? E 53,5% na informalidade. Tá? Continuam trabalhando na informalidade, recebendo salários muito baixos. Tá? Uma situação muito, muito complicada. Na renda, que também é uma coisa que me chama muita atenção, né? Lá em 2024, as aposentadorias e pensões representavam 17,5% do rendimento familiar no Brasil. Olha o peso que tem. Né? E essa questão casa muito com o que o pessoal falou aqui, porque quando você taxa o aposentado, ele tem que continuar, no caso do setor público, né, continuar contribuindo para o sistema de previdência, diminui a renda disponível da família. Eu não sei como é que é o caso de vocês aqui, qual que é o peso que vocês têm na renda familiar de vocês, mas imagino que seja grande, que seja significativo. Se vocês não tivessem que contribuir para o sistema de previdência, ia sobrar mais dinheiro. Foi isso que o Eduardo falou, a renda disponível aumenta. Tá? Então, isso significa mais consumo, ele falou tudo isso já, mais produção, mais emprego e mais arrecadação. Dependendo da situação, esses 6 bilhões aí, até vira mais 2, mais 3, ao invés de ser menos 6, dependendo. Tá? Dependendo do tanto que esse impacto da redução desse tributo, né, sobre, vamos dizer assim, sobre o aposentado, sobre o pensionista impactar na economia, isso pode se tornar até arrecadação positiva para o governo. Tá? Até na época da pandemia, né, quando eles criaram aqueles auxílios todos, aquilo deu um impacto gigantesco na arrecadação dos estados, na arrecadação da União. Tá? Quando você avalia a série histórica ao longo do tempo, tem um salto ali de arrecadação, justamente por causa do aumento da renda disponível. Né? Porque o trabalhador, o que ele faz com o salário dele? Ele consome. Né? É o rico, né, que se livrou do IOF nessa semana, é que não consome. Tá? E essa, infelizmente, é a sociedade que a gente está vivendo, por enquanto. Né? Vamos ver se vai mudar. Né? 52% dos brasileiros com mais de 60 anos são os principais responsáveis pela renda familiar. 52% dos brasileiros com mais de 60 anos principais responsáveis pela renda familiar. Né? Então, isso é significativo. Situação do TJ, gente, olha só como que evoluiu a situação do TJ ao longo do tempo. Lá em 2016, você tinha 161 instituidores de pensão, né, pessoas que instituíram pensão para os seus familiares quando do falecimento. Né. Isso passou para 1.385 agora em 2025. Né. Como que cresceu? Cresceu 760% nesse período. E o número de aposentados não foi diferente. 583 servidores aposentados naquele ano, passou agora para 4.477. 668% de aumento no período. Olha como que aumentou a quantidade, né, de pessoas que instituíram pensão no Tribunal de Justiça e que estão aposentadas no Tribunal de Justiça. Decorrência de tudo isso que a gente falou. Né? As pessoas estão vivendo mais. Outra coisa importante também no tribunal, tem pouco concurso público. Né? Quando você pega, por exemplo, no caso dos ativos, as reformas. Exatamente. Um estímulo muito grande para o servidor se aposentar, né, para poder garantir os seus direitos, né, ao longo desse período. Quando você olha para o caso dos ativos, caiu. 14% a menos de servidores ativos no tribunal. Né? Você pode fazer, então, uma relação, né, entre o que está acontecendo com o pessoal que foi para a aposentadoria e o pessoal que está no tribunal ainda trabalhando, sobrecarga de trabalho, né, adoecimento e tudo mais. Está tudo conectado, né, gente? Exatamente. Então, não tem como descasar as coisas. Né? São todos servidores. A Ana falou isso aqui na mesa inicial. Né? Vocês são todos servidores do Tribunal de Justiça. Então, isso está tudo relacionado. Nesse mesmo período, eu achei um dado interessante também, o número de casos novos, exceto execuções judiciais. Eu não sei o que são as execuções judiciais, mas, segundo o CNJ, aumentou 11% nesse mesmo período. Tá? Então, o que aconteceu no tribunal? Aumentou o número de servidores aposentados, caiu o número de servidores ativos e aumentou o número de processos. Então, essa é a situação hoje, né, que a gente vê no Tribunal de Justiça.
Tá? Uma situação bastante complicada, que exige muita reflexão. Né? Daí, como eu falei antes, a importância de temas como a questão do auxílio-saúde. Olha como aumentou o número de aposentados e também a questão do auxílio-medicamento, né? Que os sindicatos estão na luta agora para a conversão do auxílio-alimentação na ativa para auxílio-medicamento na aposentadoria, né? Para conseguir melhorar um pouco a renda disponível do servidor aposentado, que está em grande número. Né? Outro dado interessantíssimo também é o número de servidores que estão há mais de 30 anos na ativa no tribunal. Tem 2.098 servidores que estão na ativa, que ingressaram no tribunal há mais de 30 anos. A gente não tem como saber, pelos dados da transparência, se esses servidores têm tempo de contribuição fora do tribunal. Tá? Se esses servidores se encaixam na regra A, B, C, D ou Z de regra de transição de previdência e tudo mais. Mas dá para suspeitar que essa turma aí está muito próxima de se aposentar, está próxima de se englobar aqueles 4.477. Tá? Então, e talvez, pode ser que, principalmente esse pessoal aqui que ingressou há mais de 25 anos, também não, mas tem uma turma que ingressou depois de 2003, que está engrossando, que é um número muito grande, tem 4.000 só de 2006, né? Que dependendo do tempo de contribuição fora, ingressou no serviço público depois da reforma da emenda 41, né, que foi a emenda de 2003, não tem mais integralidade, não tem paridade e vai precisar se preparar para uma queda de renda quando se aposentar. Né? Então, nós estamos aqui no encontro de aposentados, mas os futuros aposentados também precisam ficar muito atentos ao que está acontecendo, né? Porque senão podem chegar numa situação muito difícil ao se aposentarem. Tá? Por fim, gente, mas não menos importante, a questão do Propag. Tá? Eu não sei como que vocês devem estar acompanhando esse debate, né? Ou seja, os MIG sempre falam muito sobre isso. A gente vem falando sobre Propag desde 2015, 2016. Não Propag, perdão, né? Mas essa questão da dívida dos estados, né? Que é desde lá do PLP 257, que virou Lei Complementar 156, depois veio a Lei Complementar 159, que regulamenta o RRF, Regime de Recuperação Fiscal. A gente está discutindo essa questão de EES junto com os sindicatos, né? Ou seja, o MIG, todo mundo. No RRF, Regime de Recuperação Fiscal, nós já estamos, né? Vocês sabem disso, né? Por decisão do Supremo Tribunal Federal e não por aprovação do Poder Legislativo local. Né? O governador do Estado foi ao Supremo e o Supremo colocou Minas Gerais no regime de recuperação fiscal sem a anuência da Assembleia. Né? Então, estamos num regime hoje que prevê proibição de reajustes, proibição de reajuste de auxílios. Esse ano teve um reajuste de 50% no saúde, né? Poderia ter tido, né? Dentro do regime de recuperação fiscal. Tá? Então, é uma situação bastante complicada. Várias outras vedações que existem no regime de recuperação fiscal, e por isso o Propag é um avanço em relação a ele, porque no Propag não há essas vedações explícitas. Tá? O Propag foi uma vitória do movimento sindical do setor público na comparação com o regime de recuperação fiscal. Repito, o regime de recuperação fiscal previa explicitamente uma série de vedações. Não pode isso, não pode aquilo, não pode isso, não pode aquilo. O Propag não faz isso. O Propag trata da questão da dívida dos estados, tá? Que é outro assunto complexo também, mas ele não veda explicitamente tudo isso que o RRF veda. O que o Propag faz, e que é algo para a gente ficar atento, e é também um desafio, é algo que está sendo disputado pelos sindicatos agora, é a questão do teto de gastos. Tá? Teve teto de gasto na União, emenda 95, lá de 2016, agora tem o novo arcabouço fiscal, e no Propag tem algo parecido com o novo arcabouço fiscal. Tá? A despesa total do Estado, que é a despesa primária, a despesa total menos a despesa com juros, ela só pode crescer corrigida pela inflação e mais um percentual do crescimento da receita. Tá? No caso de Minas, 70% do crescimento real da receita, porque Minas tem um crescimento positivo da receita e saldo primário, resultado primário positivo. Tá? Então, a despesa tem esse controle, ela não pode ultrapassar esse teto. Tá? Qual que é o problema? No regime de recuperação fiscal, primeiro, fazendo uma comparação, não tinha essa previsão de crescimento além da inflação, era só a inflação, tá? Assim como na emenda 95. Qual que é o problema do Propag?
Porque o decreto federal que regulamentou a legislação, que diz que a despesa tem que ter um controle, esse que eu mencionei, ele vira e fala assim, olha, o governador do estado ele vai definir um ano base, tá? Tem que ter um valor base para calcular a despesa nos anos posteriores. O decreto vira e fala que o governador do estado pode escolher um ano dentre os anos de 2021 a 2024. 2021, 22, 23 ou 24. Então vamos supor que o governador, a gente comece a implantar esse teto de gastos em Minas a partir de 2026, a partir do ano que vem. Tá? Então o valor base sobre o qual eu vou fazer a correção da inflação e do crescimento da receita vai ser um dos anos de 21 a 24. Isso é ruim porque 21 e 24 ficou para trás. Tá? Se eu estou projetando a minha despesa para 26, em 25 eu já tive um crescimento em relação a 24, a 23, 22 e 21. Tá? Então esse é o grande desafio agora. Se, por exemplo, o governador do estado resolve escolher 2024, isso pode inviabilizar o funcionamento do estado. Tá? Inviabilizando o funcionamento do estado, inviabiliza uma série de coisas. Inviabiliza, no caso do pessoal da ativa, a carreira, inviabiliza, no caso do pessoal que está aposentado, a database. Pode ser que a database seja inviabilizada na prática. Apesar dela ser lei, a gente sabe que ela é lei, ninguém está discutindo isso, mas o teto pode impor essa inviabilidade. Tá? O teto pode impor a inviabilidade e o reajuste mais significativo no auxílio-saúde. Tá? Investimento na carreira, tudo isso. Tá, gente? Então, é muito importante que a gente fique atento ao que está acontecendo, os sindicatos estão atentos a isso, a federação, né, Eduardo? Todo mundo está atento ao que está acontecendo com relação a esse problema específico de qual que é qual o ano base que vai ser escolhido para se fazer a correção da despesa, porque dependendo do ano base pode ser que se inviabilize uma série de coisas. Há soluções, né, a gente já apontou algumas soluções para os sindicatos estão trabalhando em cima disso, mas a gente precisa sempre ficar atento, porque o fato é, sempre que a gente vence uma batalha, eles vêm com mais alguma coisa, né? Isso é constante ao longo do tempo. Eu estou na subseção Justiça, completaram-se 10 anos, agora em 2025. Desde que eu cheguei, é impressionante. É todo ano, tem alguma coisa, algum incêndio para ser apagado, algum ataque cada vez mais forte à classe trabalhadora em geral, ao serviço público com muita força nos últimos anos. Né? O serviço público foi eleito pelo capital, pela mídia hegemônica, como vilão, né? Como responsável pelos problemas do Brasil. É exatamente o contrário. O serviço público é que vai resolver os problemas do Brasil. Nós vamos resolver os problemas do Brasil com mais Estado, com mais serviço público, com mais investimento no serviço público, no atendimento à população. Isso significa investimento nos servidores também. Né? Como é que nós vamos atrair bons servidores se nós não investirmos nos servidores? Um dos tópicos da reforma administrativa é a redução do salário inicial. Isso é falado explicitamente aí na mídia hegemônica, no texto da PEC 32 também. Né? Como que eu atraio bons servidores, 20%, 25%, pagando mal? Né? Uma das coisas que atraem as pessoas para o concurso público é a boa remuneração, né, em vários casos. Né? Alguns não, né, mas outros casos, tem bons casos de boas remunerações no serviço público, uma boa carreira. Né? Nada é perfeito, mas uma boa carreira, um bom salário atrai a pessoa qualificada, né? Porque o concurso público hoje, extremamente concorrido, já faz um filtro na entrada. Né? Entram pessoas muito qualificadas para o serviço público. Então, gente, para encerrar, se não lutarmos contra tudo isso, né, todo esse processo de mudança que nós temos tido no país, envelhecimento da população, aumento da participação das pessoas com mais de 60 anos no mercado de trabalho, se não lutarmos para melhorar, né, para aumentar o investimento público, contrário de tudo que tem sido falado, né, aumentar o investimento no serviço público, nós vamos passar por uma situação muito difícil. Né? Isso não é para desanimar, é muito pelo contrário, é para a gente ter força para continuar na luta, né? Mesmo depois do fim da vida laboral, porque precisamos fazer isso. Principalmente, uma forma importante de luta é a eleição. Né? 2026 está aí, ano que vem tem eleição, vamos tomar muito cuidado com o que a gente vai fazer na hora de depositar o nosso voto ali, principalmente para o Poder Legislativo. Gente. É isso. Fico à disposição de vocês. Muito obrigado.
O pessoal estava sugerindo que quem tivesse com o telefone celular aí ligar, que alguns colegas reclamaram com relação à concentração. A gente tem um próximo painel agora, do betarismo, então as perguntas, eventuais considerações, podem passar por e-mail. O Tiago está o tempo todo conosco aqui, Eduardo, que falou aqui enquanto o coordenador da federação, mas é o nosso presidente aqui do sindicato também, e a gente pode perceber aqui o envolvimento nessa causa do senhor Edson, aqui, presidente do Mozap. Então, podem mandar que, com certeza, todas as questões serão respondidas, né? Vou fazer um complemento rápido aqui da fala do Tiago, porque tem algo muito preocupante, que é essa questão do Propag, referente ao orçamento base, para se construir o orçamento para o ano seguinte, né? Então, o que acontece? Nós temos a lei federal, que prevê o Propag, foi uma costura importante política, o senador Rodrigo Pacheco, o governo federal, o presidente da Assembleia Legislativa, Tadeu Martins Leite. Então, foi uma construção de algo que é muito melhor do que o regime de recuperação fiscal, ainda que não seja o melhor dos mundos. E aí, tem um decreto do governo federal regulamentando o Propag. E, por esse decreto, ele fala que o Estado que aderir ele tem que escolher um orçamento entre 21, 22, 23 e 24 como parâmetro, e aí, dentro das regras do Propag, construir o orçamento do ano seguinte. E nós tivemos uma reunião da mesa de negociações e que foi colocado um cenário muito ruim caso o governo Zema opte pelo orçamento de 2024. O ideal é que se utilizasse o orçamento de 2025 para 2026, só que o decreto ele amarra entre 2021 e 2024. Agora, e aí a gente reuniu com o Tiago, o Diese, as soluções, né? A solução ideal é usar o 2025, mas o cenário menos pior seria utilizar o de 2021. Por que eu pedi a fala? Porque, assim, eu acredito que muitos de vocês podem se perguntar, tá, mas e aí, o que vocês estão fazendo? E aí eu me senti no dever de dizer aqui o que a gente está fazendo. Então, nós temos duas frentes de atuação. Uma em Brasília. Nós aprovamos no CR, que é o Conselho de Representantes da Federação, que é uma instância deliberativa da Federação, nós aprovamos que a Federação vai encaminhar um requerimento, um ofício ao Governo Federal, ao Ministério da Fazenda, solicitando a alteração do decreto que regulamenta o Propag, permitindo que se utilize entre 21 e 25, ou de 22 a 25, mas que se permita, no decreto, que se utilize o orçamento de 2025. Essa é a nossa atuação em Brasília. E nós vamos encaminhar também um pedido para que haja uma intermediação do deputado federal Rogério Correia, porque ele é presidente da Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados. Então, essa é a nossa atuação em Brasília. Aqui em Minas, nós também vamos atuar no sentido dos projetos que estão tramitando, porque foi aprovado um primeiro projeto autorizando a adesão ao Propag, mas tem outros projetos tramitando, que a gente possa costurar aqui em Minas também uma solução para que não se permita que se utilize o orçamento de 2024, porque vai inviabilizar não só o TJ, os outros poderes certamente estarão inviabilizados. Então, nós buscamos uma reunião com a deputada Beatriz Cerqueira. Essa reunião aconteceu ontem, no tapete vermelho, lá antes da nossa homenagem, porque a deputada Beatriz está passando por um momento particular muito difícil, né, pessoal, com a mãe da deputada. Então, a gente conversou rapidamente com a deputada Beatriz, ela é muito perspicaz, muito sagaz, ela, não, já entendi tudo, vamos trabalhar. E aí, Tiago, a ideia era fazer uma reunião com ela com a sua presença, mas ela falou assim, não, já entendi tudo, vamos atuar, é possível, se eu precisar de mais informações técnicas, a gente busca o Diese. Então, é só para dar essa resposta, que nós temos esse problema, mas nós já estamos buscando os caminhos, tanto em Brasília, quanto aqui na Assembleia Legislativa, para que a gente não tenha um desastre no ano que vem. Muito obrigado. Muito importante essa última fala do Eduardo, porque coloca todo esse cenário, né, com muita gente cobrando, por que não definiu a database, a implementação da database e tudo, e está muito claro, está se verificando aí qual que vai ser o cenário. E nós temos total condição de interferir positivamente nessa mudança de cenário. Agradecer mais uma vez ao nosso coordenador geral da FENAJUDE, Eduardo, e presidente do Sejusmig, Tiago Rodar, que está o tempo todo aqui nos auxiliando, nesses 10 anos, mesmo tempo de NAS, poderia fazer uma comemoração aqui também, e principalmente aqui ao doutor Edson, presidente do Mozap, essa voz incansável aí na defesa dos trabalhadores e trabalhadoras, pensionistas, ativos e também dos inativos. Muito obrigado, encerro a mesa aqui. Aposentados sim! Inativos nunca! Aposentados sim na luta sempre! Sempre!
Boa!